Vamos para a nossa aula de geografia. Então, assim, na página 184 de geografia, a gente vem estudando o quê? Sobre a água, a importância da água, né? Ciclo da água. Agora, a água na agricultura. Em que a água tem importância na agricultura? Olha, você sabia que grande parte dos alimentos que você come diariamente usa água em seu processo de produção? Essa água é chamada de água virtual. Eita, tia, e o que significa isso? A água virtual, vamos compreender agora. O que é água virtual? É a quantidade de água gasta para produzir um bem, produto ou serviço. Ela está embutida no produto, não apenas no sentido visível, físico, mas também no sentido virtual, considerando a água necessária aos processos produtivos. É uma medida indireta dos recursos hídricos consumidos por um bem. Então, água virtual é uma quantidade de água gasta para produzir um bem, ou seja, é uma quantidade específica de água para produzir algo, né? Tipo, essa água aqui, ela serve para a agricultura, essa água aqui já é uma água destinada às casas, entenderam? Continuando aí, ó, vamos compreender. Agora, observe alguns produtos produzidos pela agricultura e responda: você já consumiu ou vai consumir água virtual hoje? Se sim, muita ou pouco. Olha, o alface tem 250 litros por quilo. O arroz, 2.500 litros por quilo. É a quantidade de água, gente, que é usada, né, nesse tipo de alimentação. A batata, 1.040 litros por quilo. A laranja, 150 litros por quilo. O chocolate, 17.000 litros por quilo. E a banana, 160 litros por quilo. Além disso, a agricultura e a pecuária são as atividades humanas que mais utilizam água em sua produção. Observe alguns dados comparativos no infográfico a seguir. Então, nesse gráfico a seguir, vocês irão comparar. Comparem aí. Vejam só. Aí abaixo tem assim, ali, quem usa mais água? Agricultura e pecuária, eles usam 82,8%. As indústrias, 6,7%. E o abastecimento urbano, né, das casas da cidade, utilizam 10,6% da água, certo? Na página 185, tem assim. Durante muitos anos, a agricultura foi realizada sem levar em conta os problemas causados à água. Um problema muito comum até os dias de hoje decorre do uso de agrodefensivos, como agrotóxicos e fertilizantes sem um planejamento adequado. Então, assim, um problema, gente, que até hoje, né, existe, são os agrotóxicos que são colocados na agricultura, né? Às vezes, muitas das vezes, para uma planta crescer mais rápido, um vegetal, que acaba também, a gente ingerindo aquele alimento, acaba também causando alguns problemas de saúde, né, para nós. Observe a imagem de satélite a seguir em um deserto da Arábia Saudita. Vejam aí. Deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo? Aí tá dizendo o que significa irrigação, aí ao lado, né, que é um fornecimento controlado de água para as plantas. Nós já estudamos sobre isso. A agricultura irrigada, os pontos em verde são plantações. Então, estão vendo no livro de vocês, já para observar melhor, os pontinhos verdes, eles são agricultura. Vamos para a página 186. Então, lembre o que são agrotóxicos. Vamos revisar, olha só.
Agrotóxicos, na página 185, são produtos químicos aplicados nas plantações com o objetivo de reduzir a incidência de insetos ou plantas indesejadas. Já os fertilizantes são adubos artificiais que aumentam a produtividade da plantação. Nós estudamos sobre adubo normal, que é aquele adubo feito com cascas de frutas, de verduras, né? E tem o adubo feito em fábricas, que são chamados de fertilizantes. Certo? Na página 186, coloquem aí, tem assim. Ainda persistem outros problemas ambientais relacionados à atividade agrícola, que precisam ser reduzidos, sendo um deles o desflorestamento. Então, as pessoas, gente, por tentar querer mudar, eu vou fazer esse alimento, né? Vou produzir melhor, vou produzir mais quantidade, aí acaba colocando muita coisa, muito processo químico e acaba também destruindo a natureza, o solo, né, também. Ainda que são sendo o que é desflorestamento? A retirada da floresta para diferentes finalidades, como nós já estudamos aqui também, né? Desflorestamento. Aí ao lado nós temos uma imagem, vejam só, a água das chuvas vai levando a terra solta. Aí aqui acontece abaixo, olha, áreas desflorestadas e aqui ao lado o rio vai sendo soterrado. Então isso que vai acontecendo desflorestamento. E o que significa a retirada da floresta para diferentes finalidades? Deflorestamento, não é reflorestamento. Deflorestamento é a retirada das árvores, né? Quando é colocado reflorestamento, já é você plantar, né? Novas árvores. O desflorestamento faz com que o solo fique exposto e com as chuvas seja facilmente carregado para dentro dos rios, gerando o processo de assoreamento, que é quando o leito de um rio se torna mais raso por causa do acúmulo de detritos. Por isso, a manutenção das matas ciliares é fundamental. As raízes dessas matas mantêm o solo úmido e firme, evitando que o movimento das águas carregue esse solo, né? Ou seja, toda vez que o ser humano tenta fazer algo para si próprio, para o bem próprio, ele acaba também destruindo um pouco da natureza, infelizmente, né? Aí abaixo tem assim, o que é mata ciliar? O que é, tia? Mata que fica às margens dos rios, ou seja, aquelas árvores que ficam perto dos rios, então elas não devem ter esse tipo de deflorestamento, porque elas sugam aquela água e aí o solo vai ficando melhor também, então é bom que não haja essa retirada dessas matas, né? Nessa página 187, continuando, vamos lá. Outro fator que pode comprometer as nascentes, que é onde nascem, né, a água, e os recursos de água é a agricultura praticada em terrenos com grande declividade. Quando o terreno apresenta essa característica, faz com que a água da chuva escorra superficialmente com maior velocidade e assim acaba por carregar partículas do solo para outros locais. Esse processo se chama erosão, que nós já estudamos aqui também o que é uma erosão. Por isso que vocês têm que estar prestando atenção, porque um capítulo, um assunto vai levando a outro. Se vocês aprenderam o que é erosão, aí com o tempo vocês vão aprender outros tipos de erosão também. O que significa declividade? É uma inclinação em relação a um terreno. E partículas, fragmentos ou pequenos pedaços, são chamados de partículas, certo? Para evitar essa situação, foram desenvolvidas técnicas de plantação que buscam minimizar os efeitos da água em áreas com grande declividade. Observe a tabela a seguir. Técnicas de plantação. Tem aí as técnicas de plantação. O plantio, vou ler no meu aqui, certo? O meu tá mais clarinho. O que é uma curvas de nível. O plantio é feito em curvas de acordo com a declividade do terreno. Isso faz com que a água das chuvas perca a velocidade e se infiltre no solo com maior facilidade. O que são terraços? O plantio é feito em escadas
com o mesmo objetivo das curvas de nível, ou seja, reduzir a capacidade da água da chuva em transportar o solo. É bastante utilizado em áreas muito íngremes da Ásia. E o que é um plantio direto? O plantio é feito sobre os restos da agricultura anterior. A palha que se acumula na superfície do solo reduz os impactos da água da chuva. Então, agora eu vou deixar essa atividade aqui para vocês, da página 103, certo? Para vocês responderem. Tem falando sobre o que nós estudamos, e na próxima aula eu vou fazer a correção. Não tem nada difícil aqui, gente. Na primeira, vocês vão completar o quadro explicando a importância de cada técnica. Então, o que foi que eu acabei de estudar com vocês? O que são curvas de nível? Aí vem dizendo aqui na página 103, para vocês colocarem, né? Pode fazer um resumo. O que são terraços e plantio direto? Vocês vão escrever o que a gente acabou de estudar. Abaixo tem assinale V para verdadeiro e F para falso, né? Fácil também. Eu quero que vocês façam sozinhos para a gente comparar na próxima aula, tá certo? Leia com atenção o texto a seguir. Tem um textozinho que eu quero que vocês leiam, interpretem direitinho e respondam. Na letra A, o que são agrotóxicos. Na letra B, quais problemas eles podem causar. E na letra C, de que forma esses problemas podem ser causados. Tudo fácil, né, gente? Dá uma lida mais um pouquinho no assunto, aos pouquinhos eles vai fazendo uma revisão e vocês vão aprendendo também, tá bom? Um beijão e até amanhã!